O Evangelho segundo Lucas. Lucas 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum. Respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimiro dos seus pecados,
graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito do capítulo 1 do livro de Lucas. Esse capítulo 1 de Lucas, queridos, é um capítulo longo e nós queremos dividir em duas partes esse estudo, porque Lucas, como ele inicia nesse livro, Lucas, que era um colega meu de profissão, ele era médico, e ele então tem o cuidado, como ele diz no início do livro, que ele tem o cuidado de fazer uma pesquisa a respeito de todas as coisas que aconteceram ali na geração dele, diante das coisas que estão acontecendo, e ele então se atém ao cuidado de fazer um estudo a respeito de tudo aquilo que aconteceu na geração dele. Ele encantado com tudo aquilo que se viram na geração dele, ele que foi um homem que, embora médico, ele se converteu e começou a olhar a vida não num plano material, mas sim num plano espiritual. E ele então tenta trazer essa ordem, esse conhecimento, essa revelação e escrever a respeito disso. E ele diz que o livro é endereçado, tem um endereço, ele dá um endereço a um excelentíssimo Teófilo. Isso diz respeito de ser uma pessoa, o endereçado do livro, ser uma pessoa do governo ligado a uma posição de destaque na sociedade daquela época, para Lucas considerar excelentíssimo, e Teófilo, que significa, que a própria palavra significa amigo de Deus, amigo da Sagrada Escritura. Então, Lucas endereçou esse livro a essa pessoa, assim como Lucas endereçou o livro de Atos, né? O livro de Atos também foi escrito por Lucas, que se discute a respeito disso, foi Lucas, porque na introdução do livro de Atos, ele cita o mesmo endereço, né, ao excelentíssimo Teófilo. Então, nós vemos o cuidado que Lucas tem em escrever esse livro, né? Ele buscou detalhes da vida do Senhor Jesus, né, detalhes do conhecimento, e escreveu a respeito disso. Ele analisou dentro daquilo que já tinha escrito, né? Quando Lucas escreveu, ele dá a entender que o livro de Mateus já tinha sido escrito e o próprio livro de Marcos já tinha escrito. Então ele, baseado naquilo que Marcos e que Mateus escreveu, e ele fez mais uma pesquisa a respeito da vida do Senhor Jesus, das pessoas que conviveram com o Senhor Jesus. Então Lucas dá um detalhe a respeito disso, detalha com mais distinção a respeito da vida do Senhor Jesus. Por isso que na primeira abordagem que o Lucas faz, ele faz a respeito da vida de João Batista, porque o nascimento do Senhor Jesus, o anúncio da vida do Senhor Jesus, no início da profecia que foi levada a Maria, há uma relação muito forte com a vida de João Batista, né? João Batista, que era o profeta anunciado pelas Escrituras como aqueles que seria o precursor da vinda do Messias. Então há uma relação intrínseca muito próxima dos dois. Então todo o início do livro de Lucas foi dessa pesquisa. Lucas então fez uma pesquisa a respeito dessa vida de João Batista e do Senhor Jesus, porque eles vieram com a mesma unção, no mesmo mover, né? Eles vieram. Então Lucas conta a respeito dessa situação. Então ele diz que Zacarias era um sacerdote, diz que era do turno de Abias. O sacerdócio da igreja daquela época era um sacerdócio estabelecido por Davi, lá em Crônica, segunda Crônica. Davi estabelece os 24 turnos de sacerdote, daquelas pessoas que deveriam adorar a Deus durante o ano inteiro,
né? Davi trouxe essa adoração a Deus no ano todo. Então, ele colocava esses sacerdotes, né, que iam à adoração, e era dividido em 24 turnos o ano todo. Mas nós vimos que esse sacerdócio, na geração do Senhor Jesus, era muito grande o número de sacerdotes. E durante todos os dias do ano já tinham pessoas já designadas dentro da escala que eles estabeleciam de qual seria a pessoa, o sacerdote que deveria promover esse trabalho. E nós vemos aqui que Zacarias, ele foi sorteado, né? Ele que tinha uma vida junto com Isabel, uma mulher estéril, e os dois tinham uma vida contrita, uma vida séria, da espera da salvação, ali uma vida que tinha uma postura moral diante da sociedade, diante da postura religiosa deles, os dois já velhinhos, né? E Zacarias diz que no período em que ele, desse período do nascimento, da promessa do advento do Senhor Jesus, olha o que aconteceu com a vida de Zacarias. Ele passou uma vida de sacerdote sem ter sido chamado para cumprir o trabalho de sacerdotal. Ele passou a vida ali sem ter essa incumbência. E aconteceu que na velhice dele, né, ele foi sorteado, ele recebeu a ordem para fazer o sacerdote. Então, naquele ano, naqueles dias, ele recebeu o sacerdote. Recebeu a ordem, a incumbência de exercer a função dele de sacerdócio. Então, ele foi entrar no templo do Senhor, onde ele ofereceu o incenso. E nós vemos aqui que quando Zacarias foi exercer esse trabalho de sacerdote, diz a palavra que o povo estava fora, orando na hora do incenso. O que é a hora do incenso? É a hora da oferta a Deus. Na hora que o povo ia levantar a oferta a Deus, o povo ficava de fora do templo. Isso tem uma conotação importante, queridos, porque o Senhor Jesus veio trazer exatamente a mudança nesse costume, a mudança nessa postura, porque nós iniciamos aqui o capítulo 1 de Zacarias, de Lucas. Nós estamos vendo a posição de Zacarias, ele como sumo sacerdote, ele como sacerdote, entrando no templo para oferecer o sacrifício, enquanto que o povo ficava fora do templo. Nós damos graça ao Senhor Jesus, porque isso na nossa geração, querido, não é mais necessidade disso. Nós não precisamos mais ficar de fora. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus veio trazer o sacerdócio para cada um de nós. Hoje, nós é que somos o sacerdote e nós podemos oferecer a nossa oração de incenso, a nossa oração de gratidão, de adoração em qualquer lugar. Nós somos o sacerdote e podemos oferecer isso em qualquer lugar. Isso foi o Senhor Jesus, através da cruz do Calvário, através do perdão de nossos pecados, através da proposta de todo aquele que nele crê, tenha essa possibilidade de, em qualquer lugar, ser sacerdote da própria vida e interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é poder de Deus, querido. Nós temos essa graça poderosa. Nós temos que entender o valor da cruz do Calvário sobre as nossas vidas, porque até Zacarias, querido, até esse momento, era para sua oração ser recebida diante de Deus, para você chegar na presença de Deus, você precisava de um sacerdote que tinha que te levar a tua causa diante de Deus. Você não tinha permissão para isso. E essa incumbência era uma vez ao ano. Era uma vez, não era deliberada todo o tempo. Hoje mudou, graças ao Senhor Jesus, mudou, que nós podemos a qualquer instante, levar nossa causa diante de Deus. Isso é poderoso, porque nós estamos vendo aqui, Zacarias, ele no momento na vida dele, que ele esperou já velhinho, para ele, pela sorte, ele ter a incumbência de entrar no censo para oferecer o incenso da adoração, da oração ao nosso Deus.
Então nós vimos que Zacarias, ele chegou o momento dele. Só que esse momento, Lucas considerou como no momento da qual foi tirado pela sorte. Mas essa sorte, querido, foi a vontade de Deus. Deus tinha um projeto nesse momento. Porque na hora que Zacarias entrou no templo para oferecer esse sacrifício, ali tinha um anjo do Senhor já esperando por ele. E diz que ele apareceu um anjo posto em pé à direita do altar de incenso. Quer dizer, na hora que Zacarias estava entrando no altar de incenso, o povo lá fora orando, o anjo do Senhor já estava esperando por Zacarias ali. E esse anjo, querido, é o anjo Gabriel. Esse anjo é o anjo que assiste no trono de Deus o tempo todo. Ele é o anjo que assiste o nosso Deus. Esse anjo, o anjo Gabriel, ele assiste a Deus e ele tem a incumbência de trazer as mensagens de Deus para os escolhidos dele, assim como nós vimos lá em Daniel. Daniel recebendo da palavra do anjo Gabriel as mensagens daquilo que Daniel pediu para Deus, daquilo que Daniel jejuou e buscou de Deus a respeito da revelação dos tempos, das sinais da consumação do século, da qual o anjo Gabriel veio trazer para Daniel essa informação. Então o anjo Gabriel veio trazer também para Zacarias uma notícia que nós vamos detalhar agora, uma notícia tremenda para nossas vidas. Porque então ele, que era o sacerdote, que ia oferecer a oração de incenso, né, de perdão de pecado, oração de intercessão pelo povo que estava ali orando fora do templo, ele recebeu uma palavra que ia transformar a vida dos homens, que ia mudar a circunstância. Então o anjo disse para Zacarias: Zacarias, não temas. A primeira palavra foi essa, para Zacarias não temer a presença do anjo, do sobrenatural, o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós não devemos temer quando Deus tem que trazer o sobrenatural dele sobre nossas vidas, porque é momento de graça, há momento de poder sobre nossas vidas. Nós, queridos, que entramos nessa dimensão sobrenatural, de um mundo espiritual, nosso Deus é sobrenatural, nosso Deus é poderoso. E o mundo espiritual, nosso Deus, que é o Pai dos Espíritos, Ele é o Pai, nosso Pai, o Pai daqueles que são chamados filhos em espírito, formado pela fé no Senhor Jesus. Compreende? Nós temos esse estabelecimento dentro da fé, dentro de crer na obra da cruz do Calvário, na cruz do Calvário, e nós nos estabelecemos nessa vida de novidade de vida. Nós temos que esperar sempre o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos estar atentos a essa condição do sobrenatural. E aquilo que o anjo Gabriel fala para Zacarias: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Querido, essa oração de Zacarias devia ter sido feita há muitos anos atrás, naquele momento que Zacarias estava vivendo ali. Porque Zacarias ele casou com Isabel, eles jovens ainda, o texto diz que eles já estavam velhos, e o anjo anuncia um pedido de oração feito por ele há muitos anos atrás. Né? Zacarias já nem estava mais esperando por essa resposta. Você vê como é que são as coisas, a dimensão do poder de Deus sobre as nossas vidas. Como é que é a dimensão? O tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens. Não é a mesma coisa. O Deus, nas orações, as petições que nós fizemos a Deus, ela não fica sem resposta, querido. Ela só vai ficar sem resposta. Porque se nós, na trajetória da nossa vida, nós nos perdemos. Porque isso não aconteceu com Zacarias. Ele fez essa oração logo no início da vida dele com Isabel. Ele pediu a Deus um filho. Mas Deus, até aquele momento, Deus não havia provido essa graça para a vida de Zacarias. Zacarias ele não tinha recebido esse filho. Mas Zacarias não recalcitrou. Ele não se perdeu na fé. Ele perseverou. Ele perseverou no lugar dele. Perseverou na devoção, no papel dele como sacerdote,
na vida casta, ali quieta, na vida mansa, junto com a esposa dele. Os dois perseveraram dele na geração deles, fiéis à palavra, fiéis à presença de Deus, fiéis na condição moral da qual a palavra de Deus exige que um homem de Deus se posiciona. Então Zacarias perseverou nessa condição. E quando ele se faz nessa postura, a resposta de Deus venha, mesmo que para o homem seja tardia. Mas para Deus não, é o momento de Deus. E ele diz então que esse menino ia nascer. Falou: Zacarias, tua resposta, olha, porque a tua oração foi ouvida. Isabel vai gerar um filho. E tem um detalhe, o anjo Gabriel diz, ó, e esse filho terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Esse, quer dizer, aquele filho de Zacarias ia trazer ao mundo, ia trazer às pessoas o prazer, a alegria, e muitos se alegrarão no nascimento, porque ele seria grande, diz, o anjo diz, ele vai ser grande diante do Senhor. E dá o detalhe a respeito do que é ser grande diante do Senhor. Porque ser grande diante do Senhor, querido, não é uma conotação que nós, homens, temos a nível da grandiosidade que as pessoas são a nível do mundo temporal. No reino espiritual, a dimensão da grandeza de um homem diante do Senhor não se faz na mesma dimensão que nós temos na condição natural. O anjo Gabriel, ele anuncia o que significa ser grande. Esse que será grande diante do Senhor. Não é a mesma dimensão de ser grande diante dos homens. Não existe grande homem de Deus. Existe aquele na qual o Deus, nosso Deus faz, o Espírito Santo faz, na grandeza diante do Senhor, não diante dos homens. Porque é a posição que o anjo Gabriel dá a respeito desse menino que ia nascer, e que através o anúncio do anjo Gabriel a respeito do filho de Zacarias. Ele diz, ó, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor e a seu Deus. E irá diante dele, no Espírito, a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo bem disposto. Queridos, isso aqui é uma palavra que o mundo espiritual dá a respeito daquele que é grande diante de Deus. Isso se refere ao nascimento de João Batista e diz respeito àqueles que são cheios do Espírito Santo na nossa geração. Qual a posição nossa? A posição que o anjo nos dá na questão, em primeiro lugar, da consagração de nossa vida, de você ter uma vida consagrada no sentido de você não se contaminar com o mundo, de você não se contaminar com o presente século, de você não ser envolvido pela bajulação de homens e seguir a rodinha dos escarnecedores, e de você sentar com os contadores de piadas, de você se envolver com os deleites do mundo, de bebida e de comida. Não, aqui nós vemos a chamada de um homem que se consagra diante da chamada do Senhor, né? A presença do Espírito Santo, o cheio do Espírito Santo, a pessoa está envolvida com a presença de Deus na vida dele, há uma postura, querido, há uma maneira de viver. E essa maneira de viver, ela não é conduzida conforme os homens, mas conforme a vontade de Deus. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo iria conviver na vida de João Batista, ia trazer ele, aquele homem de consagração, um homem de vida casta, de vida separada, e diz que ele seria, desde o ventre, ele já ia manifestar a presença do Espírito Santo. E nós, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver essa manifestação do Espírito Santo na vida de João Batista. O anjo já colocando isso, né? Já dizendo quem seria essa criança, como seria essa criança. E diz que, olha, ele vai converter os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Queridos, filhos de Israel são os chamados escolhidos. Deus tem uma nação, Deus tem um povo, uma chamada de um povo. Diz nação
porque diz a respeito de um território na face da terra. Há um território na face da terra, há um povo na face da terra, que são chamados de Israel do Senhor, a nação de Israel, a nação escolhida, do povo escolhido de Deus, na qual Deus é o Senhor. Compreende? A própria palavra de Israel diz, né? Nós temos um único Deus, Deus é o único Deus na qual Ele é o nosso Senhor. Então essa nação já é uma chamada a nível da face da terra. Isso no diz respeito à terra, porque isso aqui fala de uma dimensão espiritual, de uma nação espiritual. Não fala a respeito de um território da terra. Aquilo ali é uma ordem, aquilo está em ordem do Antigo Testamento, que se diz respeito a um povo escolhido que tem um determinado lugar para manter a história da vida de Deus com os homens. Porque Lucas, ele tem esse cuidado de dar essas narrativas e inserir a presença do Espírito Santo, a presença de nosso Deus na vida dos homens. E os homens têm história. Os homens fazem parte de uma nação, os homens têm um território, os homens têm uma nacionalidade, têm uma posição diante do mundo de relação. Tem gerações, vive de geração em geração, né? Então tem famílias, então há um contexto histórico na vida do homem. E o Espírito Santo vive isso, porque foi Ele que criou tudo isso. Foi nosso Deus que criou tudo isso, né? Geração em geração, Ele criou as gerações. Deus estabeleceu a vida dos homens, né, em cada geração. Então, o Senhor, esse anjo, Gabriel, anunciando Zacarias, anunciando a Zacarias a postura do filho dele, que ele ia ser esse que ia trazer para essa nação de Israel, que diz respeito ao mundo espiritual, diz respeito a nós, porque nós ouvimos a palavra anunciadora do arrependimento. E nós passamos pelo batismo de João Batista, que é o batismo das águas, o batismo do arrependimento. Nós que somos gentios. Então ele diz que vai trazer esse conserto, né? O povo de Deus que está sobre as nações, né? Os filhos de Israel, trazer de volta para Deus, porque nós estávamos afastados no mundo, nós estávamos perdidos no mundo. E aí ele diz que o Espírito de Deus, a virtude de Elias, quer dizer, a mesma postura de Elias na geração de Elias, né? João Batista se posicionar. Como? Através de uma palavra incisiva. Porque, queridos, quando ele diz aqui, converteu os corações dos pais aos filhos, isso diz respeito que os pais, e hoje acontece conosco também na nossa geração, aquilo que está acontecendo na nossa geração, já acontecia na geração que o Senhor Jesus veio, ainda estava sendo anunciado como a vinda dele. Nós vemos que daquela geração, querido, os pais estavam sendo negligentes com a criação dos filhos. Estava deixando de trazer a disciplina, a obediência, o conhecimento da palavra de Deus. Os pais estavam sendo negligentes. Estava deixando o mundo ensinar os filhos, né? O mundo ensina, né? Mas esse mundo ensina é o que traz a rebeldia, traz a dor, traz a imprudência, traz os cuidados, o erro, a droga, os vícios, por conta dessa desobediência, por conta dessa negligência que nós vemos na condição do nosso século, né? Os pais trazendo a falta de autoridade. Hoje existe na face da terra, existe na sociedade, o conceito de não se disciplinar mais, né? A própria lei hoje impede que a disciplina seja feita com os filhos. Então, o mundo hoje facilitou para essa condição de rebeldia. E aqui, nós vemos aqui o anjo Gabriel anunciando que Zacarias traria essa virtude de Elias, que é exatamente de denunciar esse pecado para a nossa geração. Nós não temos postura de delegado e nem de polícia, de estar condenando as pessoas, mas nós temos como atalaia de Deus, como homem, como pessoas que servem ao Senhor e que tem o Espírito Santo, está apontando esse erro, está mostrando esse erro da qual a sociedade está trazendo aos homens, está gerando a rebeldia dos filhos,
Por quê? Pela omissão do pai, pela negligência dos pais e pela inoperância daqueles que estabelecem as leis, da qual eles estabelecem leis chamadas leis de proteção, né? Que muitas vezes está trazendo rebeldia, trazendo rebeldia para os filhos que vão se alimentar nessa rebeldia. Porque a palavra de Deus diz, querido, que um abismo busca outro abismo. Se não houver socorro, se não houver intercessão, se não houver uma interferência, a profundidade dessa posição de rebeldia, elas se acumulam e se forma, e aí quando a fase adulta e de jovem se torna verdadeiros rebeldes, como nós estamos vendo nas televisões. Nós estamos vendo ontem, no noticiário de ontem, nós vimos a rebeldia de universitário numa faculdade mais no sentido de elitização cultural, né, que é a USP de São Paulo, onde existe uma verdadeira seleção de nível intelectual, de jovens selecionados de nível intelectual, tomando uma posição de rebeldia, né, uma posição de afrontamento contra a polícia, de rebelião, de expulsando o policial de dentro do campus da USP. Entendeu? Então nós vemos jovens, você vê a imagem daquele jovem de 18, 20 anos de idade se posicionando contra homens de 40 anos, 50 anos, que está na desenvoltura de policiais, né, operando a segurança daquele local, sendo expulso daquele local para os jovens. Porque você vê, para nós vermos como, assim como na época do Senhor Jesus, na geração dele, na nossa geração, há esse sentimento. Por isso que aqui nós vemos o Espírito Santo trazer essa palavra de conserto, né? Falando da chamada de Elias, sobre a virtude de Elias ali na vida de João Batista, daquele menino sendo anunciado, e dizer que converter os corações dos pais aos filhos. Isso diz respeito à posição de oração. Não é posição de ser policial, não é posição de querer disciplinar a força da carne, não é isso, querido. Mas os pais hoje, como sacerdote, né, que tem a chamada de sacerdote, por isso que essa palavra foi dada a um sacerdote, né, foi anunciado a Zacarias, que se posicionava para um povo que estava lá fora, orando, fora do templo. Né, a chamada, olha, daqueles que vai dos converter os corações dos pais aos filhos. Querido, isso fala a respeito de oração, de intercessão, de um pai pelo filho, de um pai que se dobra o joelho diante de Deus e pede pela vida do filho, e pede para Deus mudar o caminho do filho. Queridos, nós não estamos só, não é pela força da nossa carne, mas é pela fé que nós temos no nosso Senhor, porque a palavra diz que para Deus, esse mesmo anjo vai anunciar que para Deus não há nada impossível, não há impossível para Deus. Não há impossível. É esse lugar que nós temos que entrar. Por isso que a primeira palavra do anjo foi essa: Zacarias, não temas, porque o poder sobrenatural vai vir sobre a nossa vida. O poder de Deus sobrenatural vai vir, desde que nós nos posicionamos em fé, desde que nós nos posicionamos nesse lugar que o anjo anuncia a Zacarias. E ele dá a palavra, né? Ele dá a palavra de que da conversão dos corações dos pais e dos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Querida, essa é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. Porque a partir do momento, querido, que nós vemos a posição sobrenatural de Deus a respeito da vida dos nossos filhos, nossas casas, a respeito da resposta de oração, mesmo que o tempo não seja nosso, mas o tempo seja de Deus. O nosso papel é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, é bater. Nosso papel é manter buscando, pedindo. Quem pede, dar-se-vos-á. Quem busca, encontra. É esse o nosso papel. A resposta é de Deus. Nós não temos que exigir dele quando ele vai fazer. Mas o nosso papel é estar pedindo, é estar buscando. Esse é o nosso papel, é estar batendo. Nosso papel é esse. E a resposta é do Senhor, não importa o tempo. Zacarias esperou muito tempo. Ele já estava velhinho já, mas teve a resposta de Deus. Porque Deus tinha um projeto para a vida de Zacarias. E para aquele menino, ele tinha que nascer não na vontade de Zacarias. Ele tinha que nascer na vontade de Deus, porque Deus tinha um projeto para a vida dele. João Batista, ele não via nascer simplesmente para satisfazer o coração de um pai, né, de ordem natural. João Batista tinha uma marca,
que é essa que o anjo anunciou. Ele viria mais cheio do Espírito Santo, com a virtude de Elias, para converter os corações dos pais e dos filhos e os rebeldes à prudência do justo. Ele tinha um papel, ele tinha que vir na hora certa, ele tinha que vir a fim de preparar o caminho ao Senhor para um povo bem disposto. Querido, esse é o lugar, essa era a hora. E quando nós andamos, querido, nessa dimensão de sabendo que Deus vai nos colocar no lugar certo, na hora certa, na posição certa, no momento certo, daquilo que nós pedimos, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Disposição. Você vai ter disposição de andar no caminho do Senhor. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos disposição de andar nesse caminho. Esse é o anúncio da vida daquele que viria para nos trazer salvação, né? Que viria através do anúncio dele. João Batista seria aquele que ia preparar o caminho do Senhor. E quem é o Senhor, querido? O Senhor é Deus. E ele veio como? Ele veio como filho. Jesus era Deus, querido. Jesus é Deus. Ele veio na modalidade de filho, porque é a Trindade Santa. É a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor Jesus na modalidade, e o nosso Deus na modalidade de filho, dentro da Trindade. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós, é aquele que está nesse momento trazendo essa informação para os nossos corações. Nós não podemos ver, querido, porque isso está na dimensão do Espírito, está no poder sobrenatural de Deus que nos traz. E isso se faz através da fé, fé nessa palavra. E aqui nós vamos discutir a respeito disso agora, né? Nós vamos ver como é que o Espírito Santo trabalha nessa dimensão. Aí então Zacarias, dentro da condição dele, né, já velho, virou para o anjo e falou: mas como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada de idade. Falou: mas eu já estou velho, minha mulher já está velha, como é que vai acontecer isso? E aí então o anjo Gabriel respondeu a Zacarias, primeiro e se identificando, falando: Zacarias, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Eu estou diante de Deus. Olha só, eu sou o mensageiro direto de Deus. Eu vim trazer essa palavra, o anjo Gabriel disse, eu vim trazer a palavra de Deus para você, eu trouxe do céu para você. Foi Deus que trouxe para você. Sou Gabriel, eu sou o anjo que está na presença, assisto na presença de Deus o tempo todo. É essa a identidade do anjo Gabriel, querido. E aí então ele diz: eu fui enviado para falar-te e dar essa alegre novas, estas alegres novas. Isso, querido, é que Deus traz para nós essa alegria da novidade de vida, da qual nós temos chamada para viver a cada manhã em nossas vidas. Nós temos essa chamada para viver isso. A cada manhã nós temos essa chamada. E então ele diz agora: porque você duvidou do teu coração, você ficará mudo e não poderá falar até um dia que essas coisas aconteçam. Porquanto não credes em minha palavra, que a seu tempo hão de cumprir. Queridos, aqui então uma coisa muito importante. Porque quando nós andamos nessa dimensão que Zacarias teve, que nós entendemos pela naturalidade, pelo ser natural que nós somos, não que nós devemos condenar Zacarias pela falta de fé, não, querido. Ele fez essa oração, ele era novo, ele foi receber essa resposta já velho, ele já nem esperava mais, nem esperava porque ele já estava velho. Como é que isso ia acontecer na vida dele se ele já não tinha mais a potência de um homem jovem? E a mulher dele já velha, já não tinha mais menstruação. Então, dentro da dimensão natural, estava certo. Só que nós temos que entender que quando nós estamos na presença de Deus e quando nós pedimos as coisas para Deus, o mundo dele é espiritual, querido. Nosso Deus é espírito. E não há idade nisso. Não dá, porque quando nós temos a chamada de eternidade, não tem idade. É eterno. Nós temos a chamada de ser eterno. Como é que vai ter dimensão de tempos? A carne na qual vivemos, ela pode ter dimensão de tempo. A palavra de Deus diz a respeito disso, que embora o nosso exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Então, é nesse lugar que nós temos que ter a disposição de viver. Nós temos que ter disposição e a alegria de viver esse anúncio. Porque embora nosso ser exterior se corrompa, envelheça, o nosso interior a cada dia fica mais jovem. Por quê?
A juventude está na alegria, na disposição, em romper barreiras, em você ir além da capacidade que você tem. O jovem faz isso, os desafios do jovem é esse. E nós, da dimensão espiritual, andamos nesse lugar, de você ir além da tua capacidade, de você ir além daquilo que você possa. E é isso que o anjo está falando. E diz o seguinte, quando você sai dessa dimensão, quando você sai dessa dimensão da fé, do mundo espiritual, de você se posicionar na vida com Deus, querido. Quando você entra na vida do mundo, olhando para o mundo temporal das coisas que estão ao seu redor, vai gerar em você incredulidade. E esse lugar de incredulidade, querido, é um lugar perigoso. É o pior lugar que um homem de Deus e uma mulher de Deus chamada pela vida para ter uma chamada de fé possa viver. Em Hebreus, o livro de Hebreus diz perverso coração de incredulidade. Então transforma o homem, quando vive na dimensão da incredulidade, de perverso. Por que o perverso? Porque impede a ação de Deus sobre a tua vida. A incredulidade impede a ação de Deus sobre a sua vida. E o que acontece em nossas vidas quando acontece isso? Por que ele é perverso? Porque ele impede a ação de Deus. E aí o que acontece? Fica inoperante. Fica inoperante aquilo que aconteceu com Zacarias. Por causa da incredulidade, do anúncio, da palavra do anjo que assistia a Deus, por causa da incredulidade dessa palavra, o que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo, ele ficou inoperante. Imagina um sacerdócio mudo, que não pode falar com o povo. Inoperante. Foi aquilo que aconteceu com Zacarias. Ele, um sacerdote, que trazia a mensagem da palavra para o povo, que anunciava as verdades de Deus, ficou mudo, ficou inoperante. É esse lugar do incrédulo, esse lugar que nós não podemos entrar. Porque o que aconteceu com Zacarias, nós não podemos aceitar na nossa vida. Porque essa posição de incredulidade. Por isso que nós temos uma chamada, querido, de estar inundando essa palavra, mergulhando, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante em nossa vida. Nós temos que ter uma posição devocional, de buscar essa palavra, para nós, cada dia, nós temos esse lugar que o anjo Gabriel anunciou a Zacarias, de um povo bem disposto, de um povo preparado e bem disposto para servir o Senhor. É esse lugar que Deus espera de nós. E Ele proveu, querido, tudo ao nosso respeito, toda vitória a nosso respeito. A presença dos anjos, como nós estamos vendo aqui, o anjo Gabriel vindo do trono de Deus para ministrar uma palavra para Zacarias, a presença dos anjos, a presença do Espírito Santo em nosso coração, as palavras dele, todas as promessas que ele diz que ele é fiel para executar todas as promessas sobre nossas vidas. Nós temos à disposição todas as promessas de Deus a nosso respeito, de nós andarmos altaneiramente, nós andarmos de cabeça erguida sobre a face da terra, certo de que nós temos um Deus que cuida de todo o nosso caminho. É esse lugar que Deus deseja de nós. Esse é um lugar de fé, querido. É uma dimensão mais alta e que nós podemos alcançar ouvindo a palavra de Deus. É esse o lugar que nós temos que estar atentos. Em seguida, aconteceu que Zacarias já mudo, e o povo lá fora, o povo que estava lá orando, né, viu que demorava muito, que Zacarias estava demorando muito, porque Zacarias estava tendo esse encontro com os anjos. E quando Zacarias saiu, eles perceberam que Zacarias tinha tido uma visão dentro do templo, porque eles precisavam falar com aceno, eles viram que Zacarias ficou mudo. Então, eles estavam ali, era um mistério para eles. Eles perceberam que houve um mistério, que aconteceu alguma coisa, mas eles não puderam saber, porque Zacarias estava mudo, né? Essas coisas ficaram ocultas. Essas coisas só foram acontecer depois do entendimento dessas coisas, só foram acontecer depois do anúncio do nascimento de João Batista. Até aquele momento, Zacarias ficou mudo, não pôde falar a respeito do mistério que aconteceu ali no templo. Então Isabel, sua mulher, depois ela ficou grávida. E ela, quando ficou grávida, ela ocultou aquela gravidez. Ela ficou grávida, encantada com aquele sobrenatural, com aquele poder. Ela não contou a ninguém,
Porque ela quando recebeu aquela gravidez, e com o marido mudo do lado dela, ela percebeu que aconteceu um mistério. Houve um mistério na vida dela. Só que o coração de Isabel é um coração tremendo que nós devemos entender. É aquele coração que está na presença de Deus. É um coração como criança, que recebe o reino de Deus sem malícia, né? Sem julgamento. Ela se ateve àquilo, quando ela recebeu aquela gravidez, o pensamento dela era dizer: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou por mim, né, para destruir o opróbrio entre os homens. Ela, quando recebeu a alegria, ela ficou oculta 5 meses, mas o pensamento dela era de gratidão a Deus por aquele estado. Ela estava feliz porque ela tinha passado uma vida de mulher, né, e não tinha filho. E ela, quando ela recebeu essa gravidez, ela se alegrou e curtiu esse momento, só ela e Deus. Ela não tinha necessidade de ficar anunciando para o povo, não tinha necessidade de ficar fazendo propaganda. Ela se alegrou e se ocultou aquilo, vibrando com aquilo que Deus fez por ela. Porque ela falou: tirou-me a vergonha, tirou meu opróbrio. Então, por essas palavras do coração de Isabel, nós podemos analisar o que ela era na casa dela, como é que ela era com as pessoas, porque ela estava alegre, ela estava feliz, ela estava transformada, estava todo mundo vendo que na vida de Zacarias mudou. Zacarias ficou mudo, mas a mulher dele estava alegre. Como é que pode? Né? Era isso que estava se mostrando ali. Era uma coisa sobrenatural na vida daqueles dois velhinhos. Os dois velhinhos mudaram, um ficou mudo, porque estava vivendo um mistério, né? Mas não tinha tristeza, ele também tinha alegria, só que mudo. A mulher dele, alegre, ninguém sabia por quê. O que aconteceu nessa casa? Será que ela ficou alegre porque o marido ficou mudo? Né? Ninguém sabia, era um mistério tudo isso. Então eles passaram 5 meses nessa situação. Aí aconteceu o seguinte, querido. O mesmo anjo Gabriel, que visitou na mesma ocasião, né, 6 meses depois dessa situação que Isabel e Zacarias estavam vivendo, 6 meses depois, o anjo Gabriel veio visitar uma moça, uma menina lá da casa da cidade da Galileia, chamada Nazaré. Tinha uma mocinha lá em Nazaré, uma cidade lá da Judéia, né, onde vivia na Galileia dos gentios, que era a cidade até dos gentios, era uma palavra anunciada até para os gentios, né? Tinha mais gentios do que judeus naquela cidade. E lá tinha uma virgem, uma moça que estava destinada ao casamento, estava noiva de um homem cujo nome era José. E José era da descendência de Davi, né? Diz, era José da casa de Davi. E o nome dessa virgem, né, essa moça que estava desposada, que estava noiva de José, chamava Maria. E o anjo Gabriel foi visitar essa menina. E quando o anjo chegou diante dela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Quando Maria ouviu um anjo anunciando isso, ela tremeu. Ela ficou assustada diante daquela visão. Primeiro, a presença do anjo. E depois uma palavra que ela não sabia o que significava. Qual o significado daquilo? Salve, agraciada. Né? Salve, ele saudando ela. Né? Olha o respeito do anjo por aquela mulher escolhida. Né? A escolha de Deus. Não pela postura, pela posição da mulher em si, porque ela era uma pessoa de carne e osso como qualquer um de nós. Mas ela foi escolhida. Ela foi escolhida por Deus. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Quer dizer, Deus é com ela. Ninguém tem condição, nem tem poder a respeito da vida de Maria. Deus é com ela. Não existe poder das trevas que podia bater Maria a partir dessa palavra. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, porque ela foi escolhida. Queridos, Deus, para entrar na terra, ele tinha que entrar pela porta natural dos homens. Ele era Deus poderoso. Ele, para viver a condição de homem, para trazer salvação para o homem, o projeto de Deus, o plano de Deus, era trazer a salvação do homem através da própria presença dele na vida dos homens. Ele se fazia homem.
E a porta natural para Deus entrar na vida dos homens é através do ventre de uma mulher, através do ventre de uma mãe. Essa é a porta de entrada no homem. O homem, para nascer, ele nasce através do ventre, do útero de uma mulher. E assim tinha que ser com o nosso Senhor. É assim que tinha que ser com a vontade de Deus. E aí, então, Maria, recebendo aquele anúncio, ela turbou-se, ela se ficou muito temerosa diante daquelas palavras, porque ela não sabia o que significava aquela saudação. Mas aí, então, o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quer dizer, aqui, queridos, embora Maria fosse uma pessoa, na primeira consideração, a graça era de Deus. Mas nós vemos aqui a segunda consideração do anjo, colocando Maria na posição dela, como ela recebe, a postura dela, a postura de vida dela, a posição dela, o coração sincero dela, a maneira singela que ela vivia, aquela menina simples que vivia ali, né, quieta, diante da vida da sociedade, que ninguém se falava com ela. Era uma menina que tinha vindo ali da casa dela, né, sendo destinada a um casamento com José, né, ela está ali guardada pela família dela, ela era aqui, mas essa posição quieta dela aqui, ela não tinha nenhuma notoriedade na vida dos homens, ela não era princesa, ela não estava em palácios, ela não estava em casa de ricos, né, bajulado pelos homens, onde era servida por escravos e escravas. Não, ela não tinha serviçal a respeito disso. Não, ela era uma pessoa humilde e simples que vivia a condição de temor ao Senhor pela vida quieta que ela tinha, uma vida voltada para Deus. Compreende? Ali quieta, Deus olhou a Maria. Aqui é uma condição que o anjo diz, Maria, já colocando ela na voz, né, no nome, identificando ela no nome dela, né? Não temas, porque achasse graça diante de Deus, quer dizer, a postura de vida dela. Aqui já existe uma qualificação de posição. Na primeira palavra do anjo era graça de Deus. Na segunda foi a posição dela, a maneira dela viver trouxe graça. E aí diz, eis que em teu seu ventre, concederás e dará luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, ele anuncia já quem será essa criança. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi teu pai, e reinará eternamente, e a casa de Jacó e o teu reino não terá fim. Aqui já é o anúncio de quem seria essa criança, de como seria ela, de como seria essa criança que traria salvação do mundo, traria salvação do mundo. Ele seria chamado Filho do Altíssimo. Ele seria, então tinha uma natureza de Deus nele, ia ser chamado Filho de Deus, né? Ele seria Senhor, né? E Senhor Deus, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi teu pai, quer dizer, uma descendência, seria uma posição, a descendência de Davi diz respeito de reinado, de posição de rei, de soberano, de lugar de trono, de senhor, de posição de senhorio. Então, já foi anunciado que ele seria isso, né? E reinará, só que o reino dele, ele não seria um reino temporal, de prazo de vida, não. O anjo diz, reinará eternamente. Mas para quem? O reino eterno dele vai ser para todo mundo? Não. O reino dele seria para a casa de Jacó. Quem é a casa de Jacó, querido? É aquele mesmo que nós falamos do anúncio, quando o anjo Gabriel falou a respeito de Israel. A casa de Jacó diz respeito a Israel, porque é o mesmo nome. Jacó era aquele filho de Isaac que brigou com o anjo. E quando ele brigou com o anjo, porque ele queria a bênção do anjo, quando ele viu o anjo, Jacó brigou com o anjo, falou, você não vai sair daqui sem me abençoar. E aí, então, quando ele brigou com o anjo, para vencer, teve que tocar na perna dele e deixar ele ferido na perna, né? Jacó, e aí o anjo falou para ele, seu nome agora já não mais será Jacó, porque a palavra Jacó significa enganador, seria enganador, o nome seria daquele que era de pecador, né? O nome Jacó é enganador. E o anjo mudou o nome dele, falou, como você lutou contra Deus, seu nome agora vai ser Israel. Então, a mesma palavra a respeito do anjo Gabriel, quando anunciou para Zacarias,
ele anunciou aqui para Maria agora, lá falando para os escolhidos, que seria de Israel. E aqui os escolhidos, que é da casa de Jacó. Por quê, queridos? Há uma conotação importante nisso. Porque casa de Jacó significa o seguinte: Jacó era um pecador. Ele era um homem que ele lutou com Deus para ter a bênção de Deus, mas ele era um homem pecador. Ele enganou o tio dele, enganou o irmão dele, enganou o pai dele, era um homem enganador. Por isso que é o nome dele Jacó. Ele vivia o mundo, ele vivia a condição do mundo, até o dia que ele se deparou com o sobrenatural, até o dia que ele viu Deus, né? E aí, então, ele lutou com Deus. Ele falou: não, eu quero essa bênção, eu quero isso. É essa a posição nossa, querido. A casa de Jacó diz respeito a nós, que eram homens pecadores, que viviam a condição do mundo e vivendo a luta do mundo dia a dia, vivendo a condição da carne e pelejando na condição da carne e cometendo os erros dos desejos do nosso coração. Essa é a casa de Jacó. Mas um dia nós deparamos com essa palavra salvadora, nós deparamos com a presença desse Deus maravilhoso. E aí então, através do Senhor Jesus, que essa casa de Jacó vai se transformar em Israel, pela luta que nós fizemos, em crer na palavra da salvação, que Jesus Cristo nos trouxe na cruz do Calvário, o poder de salvação sobre as nossas vidas. Queridos, é isso que nós queremos estudar. Nós vamos colocar aqui um parênteses, nós vamos abrir aqui um parênteses, porque esse estudo do capítulo 1 de Lucas é muita referência poderosa na revelação do Espírito Santo. Porque tudo isso aqui é palavra profética sobre a vida da igreja, sobre a vida de João Batista, sobre a vida do Senhor Jesus. Lucas teve o detalhe de estudar minuciosamente a respeito disso. E nós queremos estar com o nosso colega, o doutor Lucas, que fez esse estudo com detalhe. Nós queremos também detalhar esse estudo. Por isso que eu quero dividir em duas partes o estudo do capítulo 1 de Lucas. E eu quero então encerrar a primeira parte do estudo do capítulo 1 de Lucas nesse instante e fazer um convite para que vocês estejam conosco amanhã, para que nós possamos dar continuidade nesse estudo maravilhoso do Evangelho, da Boa Nova que o Senhor Jesus trouxe do céu para nossas vidas. E nós vamos estar amanhã aqui, se assim Deus nos permitir.